Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos. Sou José Augusto Sapienza Ramos, coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ, o Sistema LabGIS. Estamos aqui juntos hoje para falar mais uma vez sobre programação em Python, especificamente dentro da plataforma da Esri, ArcGIS Desktop. Quem está acompanhando aí pela primeira vez, informo que temos já outros vídeos, outras gravações de webinars sobre esse mesmo assunto e outros tantos assuntos. Vou fazer o seguinte, para facilitar um pouco, quem estiver interessado nesses vídeos anteriores, quando eu mandar a gravação desse webinar, eu também mando de quebra aí a gravação dos outros, tá? Mando os links para todo mundo. Vamos iniciar aqui, eu vou falar um pouco sobre por que Python, né, para a gente fazer um alinhamento inicial, o que é Python, por que Python, e vamos partir para a prática. Nosso encontro aqui de uma hora e meia, não é tão extenso para a gente aprofundar no assunto, então quero fazer o melhor aproveitamento, ao mesmo tempo de articular com quem já assistiu os vídeos anteriores. Então, assim, quem já está acompanhando aí os webinars de Python, que a gente está oferecendo há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, vai ver coisa nova hoje. É um outro exemplo, é uma outra situação, são ferramentas diferentes do que aquelas que já foram abordadas. Sempre de uma maneira bastante introdutória, né? Assim, afinal, não foi requerido nenhuma bagagem anterior, conhecimento prévio de vocês para poder participar aqui do nosso encontro. Então vamos lá, vou fazer um nivelamento inicial do porquê programação, porquê Python, e a gente vai partir já para a prática. Tá? Bem, então vamos começar aí um pouco sobre o que é um computador. Eu acho que essa é a pergunta de entrada, que deveria ser de entrada para melhor compreensão do advento aí da proliferação, né, de ferramentas, de scripts para você criar seus próprios algoritmos. Quando você pega na literatura a definição do que é um computador é uma ferramenta. Você vai encontrar essa definição. O computador é simplesmente uma ferramenta. Uma ferramenta que permite a gente processar dados, armazenar dados, comunicar dados numa escala inédita. Quer dizer, a capacidade hoje que nós temos de comunicar dados, guardar e processar é muito maior do que antes do advento da computação eletrônica. Então, o computador deu esse salto quantitativo, diria até qualitativo, de você guardar, analisar e comunicar dados. Dados, obviamente, que você comunica, analisa e guarda para gerar informações. Esse é um princípio básico. Né? Dados são insumos primordiais para você gerar informação. Informação essa que pode ser transformada em conhecimento. Então, uma ferramenta que nos ajuda a trabalhar dados para gerar informações e conhecimentos. Em tal impacto foi o advento do computador que nós temos novas formas de relações sociais, novas formas de relações econômicas, né? Novas mídias, novas maneiras de nos comunicar pelo advento aí, pelo uso da máquina, pelo uso da internet, a própria epidemia que estamos vivendo agora, a Covid-19, né? Nós estamos acompanhando de desenrolar de uma forma inédita, exatamente porque temos uma capacidade também inédita de trabalhar esses dados e comunicar. Não chegamos ainda no teto, parece, do potencial do computador, mas nós já estamos cientes que foi um salto aí qualitativo e quantitativo. Ressalto rapidamente que não é a primeira vez que uma tecnologia causa isso, tem esse efeito. A prensa de Gutenberg, só para ficar em um exemplo que é fácil você fazer o paralelo,
A prensa de Gutenberg também deu um salto quantitativo e qualitativo na maneira que a gente armazena e circula dados dentro da sociedade. A impressão de livros numa escala industrial, digamos assim, né? Livros, até inclusive mapas, né? Permitiu aí uma série de novas formas de comunicação, de conhecimento, etc. Bem, então o computador ele foi pensado, né, pelos seus ele foi pensado inicialmente pelos filósofos, pelos matemáticos, pelos cientistas, num aspecto importante. Assim. Eu trouxe aqui o exemplo do Alan Turing, que ele é uma referência na paternidade da computação. Obviamente não foi só ele, mas ele teve um papel decisivo, muito decisivo no advento da computação eletrônica. Ele ficou famoso aí assim, ficou mais conhecido no público em geral com aquele filme, o Jogo da Imitação, tem uns 2 ou 3 anos, né? E ele tem um texto onde ele afirma as 3 vantagens básicas do computador. A velocidade da máquina não é mais limitada pela velocidade do homem que a opera, de fato, né? A velocidade eletrônica para fazer uma conta matemática, para processar dados de uma série de formas, é muito mais rápido do que a nossa capacidade de manusear sequer a máquina. Então a máquina ganha uma capacidade própria de fazer o que tem que fazer, né? Sem estar limitada, restrita à velocidade da operação humana. A falha humana é suprimida, mas entra no lugar a falha da máquina, que é diferente, é uma outra natureza, tem outros aspectos. Né? Mas tem uma eliminação da falha humana aí, apesar de entrar com a falha mecânica, a falha da máquina, digamos. Processos muito mais complicados do que a nossa capacidade de resolver são facilmente execuíveis pelo computador. Então, o computador consegue fazer coisas que para nós é difícil, vice-versa também. O computador não faz tudo o que a gente faz, mas eu nem estou entrando nesse mérito. A questão é, naquilo que o computador é bom de fazer, ele faz melhor do que a gente. Tá? E a mesma coisa aconteceu com a informação geográfica. A informação geográfica, ou dados geográficos, já que estamos falando aqui de dados, né? O dado geográfico também entrou nessa ciranda, nesse circuito. Capacidade inédita de você guardar, processar, analisar, comunicar. É isso que estamos vivendo hoje. Mas a questão que eu quero trazer aqui de primeira, é: o computador foi pensado como uma máquina programável. Quer dizer, ela não é criada com uma finalidade pré-determinada. Quando a gente fabrica uma máquina de costura, ela serve para costurar. Quando a gente fabrica um trem, ele serve para transportar pessoas e cargas sobre trilhos. Então, essas máquinas são máquinas que, ao ser construídas, o seu objetivo já está pré-concebido, já está definido. E aí, até no campo da filosofia, a coisa começou um pouco mais na filosofia. Ah, mas e se tivesse uma máquina que ela fosse programável depois de ser criada? Ela não tivesse uma finalidade pré-concebida, mas a gente pudesse conceber a finalidade depois dela já construída. Né? Você inverte um pouco esse papel, digamos, né? A ordem das coisas. E foi nessa motivação que Turing e outros tantos cientistas, matemáticos, se debruçaram e começaram a propor o que hoje é a computação eletrônica. A capacidade de criar uma máquina que ela é programável pela pessoa. E o que aconteceu na prática é que, ao longo do tempo, principalmente com a popularização do uso do computador, o que se tornou mais comum
são as pessoas utilizarem programas escritos por terceiros. As grandes empresas, por exemplo, a Esri, que desenvolve o ArcGIS. Tem uma equipe enorme de programadores. Esses programadores escrevem os códigos. E esses códigos são utilizados por nós. Então, nós estamos utilizando códigos escritos por terceiros. Esse código, assim, para um programa existir, qualquer um, o código já tem que ter sido escrito. Então, quando a gente abre o Windows, o Linux, quando a gente abre o navegador de internet, o ArcMap, o Google Earth, estamos utilizando códigos escritos por terceiros. Só que começou um novo movimento de uns anos para cá, que é a popularização da capacidade da pessoa resgatar essa origem do computador e programá-lo. Se você usar códigos escritos por terceiros e isso for suficiente para você, ótimo, você evita um trabalho. Claro que não faz sentido um retrabalho de você reescrever um código se ele já está escrito e funciona para você, você tem acesso, enfim. Você usa o código que alguém já escreveu. Não faz sentido você ficar reescrevendo. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes você quer um código que não foi escrito. E aí que se abre a capacidade de você escrever o seu. Vou trazer esse contexto, a maneira que as pessoas costumam a se relacionar com esses softwares como o QuantumGIS, agora é QGIS, o QGIS, o ArcMap, o software de SIG e tantos outros por aí. Mas eu vou me prender ao software de SIG, que é o nosso assunto aí, nosso mote de hoje. Se você abre um QGIS, um ArcMap, você vai ter lá centenas de ferramentas. Centenas de caixinhas de toolboxes, nós vamos inclusive aprender hoje a fazer uma, mas você tem centenas, às vezes milhares de toolboxes. E muitas vezes, à medida de você saber usar um software, quando a pessoa, assim, quando você se avalia, ou quando alguém te avalia, você sabe usar o ArcMap? É a sua proeficiência em articular as caixinhas que ele já tem prontas para fazer aquilo que você quer fazer. Então, eu quero fazer uma análise espacial do tipo X. Uma análise espacial do tipo X. Você vai ter que combinar as caixinhas que o software te traz, são milhares, para chegar naquele resultado que você quer. Às vezes tem até mais de uma maneira de você combinar as caixinhas. Quando você usa uma caixinha, quando você usa uma toolbox, você está utilizando o código escrito por alguém, um terceiro. Entretanto, é até meio inocente, digamos, você imaginar assim, tem milhares de caixinhas, eu me resolvo com essas caixinhas. Qualquer coisa que eu queira fazer, um dia, eu vou conseguir fazer com essas caixinhas. Aqui tem todas as caixinhas que eu possa vir a querer um dia. Está tudo aqui, estou resolvido. Claro que não. Principalmente quando você vai sofisticando o uso do SIG, ou quando você tem demandas muito específicas, pode ser que as caixinhas que ele te traz não te sirva. Não tem caixinha pronta. Ou se tiver, o esforço é muito grande. Você tem que fazer uma volta. É trabalhoso, é oneroso, é muito manual. Enfim, acontece diversas situações porque não tem aquela caixinha da maneira que você poderia, que seria mais prático para você. E aí que entra a importância de você programar. Se não tem a caixinha que te serve para aquilo que você quer fazer, crie você sua caixinha. Essa é a natureza do computador, uma máquina programável. Você conseguir dizer o que você quer.
Existe, assim, fazendo um pequeno parênteses, existe uma discussão até teórica que não está resolvida, não está fechada. O que o computador consegue e não consegue fazer? Se você pega assim, quais são os tipos de problemas que o computador consegue resolver e quais não? A fronteira ainda não está bem delineada, tá? Mas eu nem estou entrando nesse mérito. Se o computador conseguir fazer, supondo que ele consiga fazer aquilo que você quer fazer, não é pelo fato de alguém já não ter escrito a caixinha, ninguém escreveu o código que eu preciso. Escreva você. Se você tiver essa possibilidade, tá? Se você tiver essa possibilidade, você maximiza os efeitos positivos do computador. Novas formas de relações sociais, novas mídias, novos modelos econômicos, empoderamento de uma parcela da sociedade com maior acesso à informação. Claro que isso não vem de graça. Você tem que saber usar o computador, o que se convenciona chamar de inclusão digital. Né? A pessoa tem que ter acesso tanto material ao hardware, que isso de alguma maneira os celulares hoje estão ampliando esse acesso a hardware para ter um ponto, né, de acesso à internet, etc. Mas também você saber utilizar. É a mesma coisa saber programar. Tem um esforço aí. Não é assim, então tá, então vamos programar, que bom. Oba, não é tão simples assim. Né? E um pensamento norteador que fala sobre a importância dos dados, inclusive sobressalta a importância do computador, é que dados hoje são elementos essenciais para promover conhecimento, governança e capital. Então, se você está interessado em conhecimento ou governança ou capital, dados são insumos aí importantes, essenciais para isso. E, claro, utilizar tecnologias que permita você manipular, trabalhar esses dados, né? Que passa aí pela computação eletrônica hoje em dia. Só que, trazendo um pouco assim, tá, então vamos programar. Ok, você me convenceu. Acho que essa coisa de programar tem seu valor. Ok, vamos fazer então? Tá. Antes da gente começar a pensar em fazer de fato, eu vou alertar uma coisa. A maneira que o computador faz o que ele faz é um tanto diferente da maneira como o nosso cérebro processa. Às vezes é comum a gente imaginar que o computador, de alguma maneira, faz as coisas da maneira como a gente faria. E não é verdade. Nem sempre é assim. Eu trouxe um exemplo. Um exemplo, inclusive, espacial, geométrico. Se eu pergunto para vocês quais são os pontos contidos em cada polígono. Desculpa, quais são os pontos contidos nesse polígono? Aí você vai falar, são esses dois aqui. Estou passando o mouse em cima. Tá vendo? Esses dois aqui, ótimo. Como é que o computador faz? Bem, tem alguns algoritmos, não tem um só, tem vários, mas um dos mais utilizados, ele vai fazer o seguinte: ele vai traçar uma semi-reta a partir de cada ponto, no sentido de direção arbitrada. Você escolhe. Eu escolhi horizontal para direita, mas podia ser qualquer outra direção e sentido. Tá? E aí você vai trocar o problema. O problema agora não é mais de ponto contido em polígono, mas a interseção das semi-retas, aí que estão em vermelho, com o contorno do polígono. Se a interseção acontecer um número par de vezes, o ponto está fora. Se acontecer um número ímpar, o ponto está dentro. Você pode ver assim, aqui, por exemplo. Cruzou uma vez, duas vezes, o ponto está fora. Cruzou uma vez só, o ponto está dentro. Esse aqui cruzou várias vezes, ó, um, dois, três vezes, está dentro. Esse outro aqui cruzou quatro, você pode fazer a conta, está fora. Então você substitui o problema. Porque dessa forma o computador consegue resolver mais facilmente. Então existe um esforço de fazer o computador
executar coisas que são de nosso interesse, que não é da mesma maneira que nosso cérebro faria, por exemplo. Né? Quem estuda computação, como eu, minha área de formação é ciência da computação. Vai, entre outras coisas, estudar isso. Como eu consigo pegar um problema real e levá-lo para o computador, tornar esse problema execuível num tempo razoável dentro do computador. Então, existe um esforço em fazer o computador executar aquilo que você quer, ou seja, programar o computador. Programar o computador tem um esforço. Não é assim, passe de mágica. Vou pagar aqui os desenhos. Tá? Então, por que programação? Já defendi essa pergunta. Então, possibilitar que o computador execute aquela tarefa que a gente quer, mesmo quando ninguém escreveu o código que a gente precisa. O código não está pronto, ninguém escreveu, ou se você escreveu não tem acesso, não sei onde está, enfim. Então, eu posso escrever o próprio código. Tá? O processo, de certa forma, digamos, de libertação ou de melhor acesso a essa ferramenta poderosa que estamos utilizando agora, inclusive, para transmitir esse webinar, né? E um resgate ao sentido original, motivação original do advento do computador. E como eu disse antes, não existe um programa faz tudo. Por mais que você tenha várias caixinhas de ferramenta dentro de um software, né, é difícil você afirmar que tem todas as caixinhas que eu possa vir a precisar um dia. Então a gente não limita nossas análises espaciais, não limitamos a nossa capacidade. Já vi acontecer várias vezes. Assim. Existe um certo pensamento, digamos até uma cultura técnica. Assim. Eu preciso fazer essa análise daqui, de dados geográficos. Aí a pessoa pergunta, tá bom, mas que caixinha você vai utilizar? Qual é a caixinha que faz isso que você quer? Se você sabe programar, você pode falar, não, se não tiver a caixinha, eu programo. Isso pode ser feito. Né? Se não tem pronto, eu crio. Se você tiver capacidade e tempo para tal, ótimo, você cria e tá resolvido. Então, você não se limita à ferramenta. Já cansei de ver isso, e se vocês usam SIG há mais tempo, né, se vocês já fazem uso aí de sistema de informação geográfica há mais tempo, com certeza vocês se depararem em situações que assim, não estou achando uma ferramenta para o que eu quero fazer. Às vezes você até muda de software. Você pega um outro software que faz aquilo ou faz próximo aqui, não é exatamente, mas é parecido, aí você dá um jeitinho. Né? É isso que a gente pode evitar, digamos, né, com a programação. E aí, então, não nos limitando, né, nós podemos, então, criar mais, analisar melhor, conhecer melhor, desbloquear, digamos, né, a capacidade que o computador nos oferece em termos de análise de dados, armazenamento e comunicação para produzir conhecimento. Bem, só que programação é uma habilidade a ser desenvolvida. Não é uma habilidade inata, infelizmente. É uma coisa a ser desenvolvida. A notícia boa é que as linguagens de programação elas estão mais fáceis, digamos assim. Na verdade, o termo que a gente utiliza é alto nível. Esse é um termo de computação. Tá? As linguagens estão ficando mais alto nível. O que isso quer dizer? Quando uma linguagem é mais alto nível, ela está mais próxima à linguagem natural do homem. Então, quanto mais natural a linguagem de programação for, as capacidades de comunicação humanas, melhor, mais alto nível.
E baixo nível, o oposto, né? O baixo nível é quanto mais próximo à linguagem da máquina. Se a gente pegar a linguagem da máquina lá, o mais baixo nível possível, você vai estar quase numa dimensão de conhecer a estrutura eletrônica dos componentes do computador. Você tem que dizer qual é o registrador do processador que vai ser utilizado. Você tem que entender como é que se endereça dados dentro da a memória da máquina. Você tem que ter um conhecimento tão profundo da arquitetura do computador, dos chips, dos componentes, da maneira que ele faz as coisas acontecer, que para alguém programar em baixo nível vai ter que estudar por anos, vai ter que ter uma bagagem de conhecimento enorme, né? Vai ter que se especializar naquilo. E aí, se você muda a máquina, se eu tô com uma máquina aqui da Dell. Se eu mudo, pego uma máquina da Apple, um Mac OS, alguns aspectos mudam. Aí você tem que também entender cada placa. Nossa, seria impraticável. Nós estaremos distanciando essa motivação original de o computador ser uma máquina programável, porque o esforço de programar seria muito grande. Então, poucas coisas na prática justificariam você gastar tanto tempo com isso, né? Tanto tempo aprendendo. Ou então, poucas pessoas saberiam. Conforme as linguagens foram se tornando mais de alto nível, isso foi uma sequência, você tem gerações e gerações, foi um caminho longo do, do advento da computação eletrônica até hoje. Hoje não. Não estamos no alto nível, digamos, utópico, perfeito. De certa forma que eu converso com uma máquina como eu converso com alguém e a máquina entende o que eu quero fazer e ela faz. Não chegamos nesse nível. Talvez um dia cheguemos. Ainda bem, não estamos nesse nível, mas estamos alto nível o suficiente, as linguagens de programação estão alto nível o suficiente para que a gente comece o movimento de popularizar a programação, mesmo para aquelas pessoas que não são de computação ou de áreas correlatas. A curva de aprendizado para você programar está cada vez mais curta, porque as linguagens estão mais alto nível. E aí que entra o Python. O Python está ganhando o espaço que está ganhando porque ele é de fácil aprendizado. Ele é alto nível. Existem outras linguagens alto níveis também. O Python não é o mais alto nível de todas. Não é tão simples assim. Mas é um fato. Python é alto nível, é fácil, assim, é muito mais fácil para as pessoas utilizarem Python do que tantas outras linguagens que nós temos por aí, e a ponto de conseguirmos esse movimento. Vamos popularizar a programação, resgatar essa motivação original do computador, de ser programável. Os fabricantes de software, percebendo e reconhecendo isso, passaram a incorporar a possibilidade de você utilizar Python. Alguns até algumas outras usam outras linguagens, mas hoje o Python é o mais utilizado para você criar os seus códigos. A Esri fez exatamente isso. Ela abriu um canal dentro do software dela, abriu uma possibilidade dentro do software dela de você criar a sua caixinha se ela já não traz a caixinha pronta para você. Vamos avançar um pouquinho aqui. Então você pode automatizar processos, desenvolver novas funcionalidades, ou mesmo criar programas do zero, que aí requer um pouco mais de conhecimento, você gasta mais código, mas é possível, tanto que as pessoas escrevem programas do zero, né, usando essas linguagens. Tá? Bem, então, para programar, você precisa de raciocínio lógico, esse é um pré-requisito importante.
que é a maneira que você estrutura o código junto ao computador, você expressa, constrói o código muito em cima de raciocínio lógico. Você planejar muito bem as rotinas que você quer executar. Às vezes você tem um trabalho grande, você divide em trabalhos pequenos, né, em subprogramas. Técnicas de programação também são importantes, afinal, as linguagens não são alto nível perfeitas, como eu estava falando agora, então nós temos que, às vezes, nos dobrar a máquina. Nós temos que nos dobrar a máquina, porque a máquina ainda não está a alto nível idealmente perfeito. Né? Então, eu vou dar um exemplo mais cotidiano. Quem usa muito Google, se não percebeu, preste atenção. Você escolhe as palavras-chave que você vai digitar no Google, numa expectativa já do Google te dar a melhor resposta. Esse é um exemplo que, assim, você está utilizando uma ferramenta, né, onde você não está se expressando livremente. Você já está se expressando de maneira tendenciosa numa expectativa de melhorar a resposta do software. Você está se dobrando a ferramenta para utilizá-la melhor. É um exemplo. Né? Se você prestar atenção, eu acho que você vai perceber isso. Quando você escolhe as palavras-chave, você vai digitar no Google. Ou em outro mecanismo de busca qualquer. Né? Então nós ainda nos dobramos a máquina, não tem jeito. Acho que vai demorar muito para a gente ter uma interface homem-máquina que seja totalmente natural para o ser humano. Seria assim, inclusive Turing fala sobre isso quando ele define lá, escreve sobre o jogo da imitação, seria você interagir, você conversar com uma entidade sem saber se é homem ou máquina. Se a máquina se passar por homem, se você achar que se você está interagindo com um homem, mas na verdade é uma máquina, a máquina vai estar se passando por homem. Enfim, é um exercício, não é nem um puzzle, foi uma analogia estruturada que ele utilizou para essa coisa, a interface homem-máquina. Bem, então tem essa questão do esforço à programação. Né? Eu já me adiantei um pouco essa pergunta, porque Python? Porque Python é uma linguagem alto nível, frente às que nós temos hoje por aí. Né? Você consegue abstrair, ignorar muitos conceitos computacionescos. Eu vou fazer uma outra analogia. Você não precisa saber construir um carro, você não precisa saber os princípios do motor de combustão para dirigir um carro. Você pode dirigir um carro, operar um carro, sem saber como se constrói, sem saber como ele funciona por dentro. Tá? Interface homem-carro tem vários níveis ali de abstração. Claro que se você conhecer, você vai poder utilizar melhor o carro. Quando ele enguiça, ou te dar o melhor proveito dele, mas se você não conhece, isso não impede que você utilize. Então, dentro dessa analogia, né, esses conceitos computacionescos são abstraídos, são ignorados. Ele foi ganhando espaço como linguagem script para você escrever pequenas rotinas, e não um software completo, né, mas pequenas rotinas exatamente. Criar as caixinhas que não estão prontas. Tá? Ok? E como é que isso costuma vir dentro dos softwares, para a gente partir para a prática? Como é que isso costuma vir dentro dos softwares? Como módulo. O Python, quem conhece o QGIS aí, vou fazer uma analogia. O QGIS funciona muito na estrutura de plugin. Né? Você tem um plugin, você baixa e instala, e você usa o código que alguém escreveu.
né? O Python, ele tem vários módulos para você fazer várias coisas. Ah, eu quero um módulo para criar gráficos. Gráficos de pizza, gráficos lá, né, de linhas, scatterplot, sei lá. Você tem vários módulos no Python que te ajuda a fazer gráficos. Fica fácil fazer gráficos. Ah, eu quero um módulo para fazer interface com banco de dados. Eu tenho dados dentro de um banco de dados qualquer, eu quero ler esses dados, se eu gravar esses dados, tem módulo para isso também. Ah, eu quero um módulo para fazer operações trigonométricas, também tem. Eu quero um módulo de matemática avançada, de estatística, também tem. Então, assim, você tem vários módulos, cada módulo faz uma coisa, e a maneira que a Esri e vários outros desenvolvedores de software fizeram foi criar um módulo para fazer interface com seu software. A Esri criou um módulo chamado ArcPy, ArcPy. Vai aparecer o nome aí, eu acho, na próxima tela. Aí. ArcPy, na primeira linha. Que ele fornece a interface Python ArcMap. Eu digo mais. Eu pensei em fazer esse webinar agora, mas vai ficar para uma próxima ocasião. É possível você abrir o Python e usando a interface com o ArcGIS Desktop, com o QGIS, com o Grass, com Geomática, com R, também tem aí interface Python com software R. Você com Python, você utilizar as caixinhas que todas essas plataformas trazem. O Geomática, que está na minha tela aí, é um software de PDI, de processamento digital de imagem, da parte lá de imagem de satélite e tal. Eu posso utilizar o Python para combinar as ferramentas do ArcGIS, do QGIS e do Geomática, tudo junto. Já que eu tenho interface para cada plataforma, por que não utilizar várias interfaces para articular, para combinar mais livremente as ferramentas sem que você tenha que fechar o software, abrir o outro, né? Você faz isso a partir de um ponto de acesso só que é o Python. Tá? Então vamos à prática. Queria ter essa fala aí para esse alinhamento inicial, mas também precisa ser um encontro aí prático, operacional, que vai instrumentalizar vocês. Vamos lá. Esses slides vão ser disponibilizados junto com a gravação. Tá? Eu tô já com o ArcMap aberto, eu deixei ele aberto aqui para a gente ganhar um tempo. E como eu disse, nas toolboxes você tem várias toolboxes e quando você instala o software na sua máquina, ele já traz essas caixinhas todas. A ideia eu preciso de uma caixinha que não tem aqui, ou que até tem, mas eu teria que articulá-las de uma maneira, né, que seria muito manual, o esforço seria grande. Né? Às vezes até se consegue fazer, mas o esforço é grande. Tem um exemplo que eu costumo dar, já devo ter inclusive mencionado lá nos webinars anteriores, vocês vão ver na gravação, mas muito brevemente. Teve um projeto que a gente teve que criar uma análise espacial personalizada. E aí a gente modelou a modelagem, não, desculpa, a gente modelou a análise toda, o método todo, sem se preocupar se o software tinha caixinhas para a gente fazer aquilo ou não, até porque eu estava no time, qualquer coisa eu mesmo faria, já estava predisposto a isso. Mas a gente até fez um teste. Quando a gente terminou a metodologia, a metodologia vai ser essa, vai, fechou. Como a gente conseguiria implementar essa metodologia com as caixinhas prontas que o ArcMap, que o QGIS, esses principais softwares fazem? Bem, com o ArcMap a gente conseguiu um caminho. Um caminho onde você tinha que rodar um monte de
e ferramenta e tal. Mesmo que a gente fizesse um nível básico de automatização, ao invés de eu abrir essa caixinha aqui, por exemplo, eu vou com figura e rodo, aí eu pego o resultado dela, aí eu pego o resultado dela aqui, abro uma próxima caixinha, aí eu pego o output da caixinha anterior e jogo aqui, configuro todo e rodo. Eu pego o output dela e rodo. Entende? A gente, mesmo que não seja um processo manual assim, que a gente consiga rodar essas caixinhas num tiro só, o processamento demoraria 144 anos. Sem brincadeira, a gente deixou executando por alguns dias, não me lembro, 3 dias, alguma coisa do tipo. A gente viu, olha, em 3 dias ele processou tantos por cento, 0,00 tantos por cento dos dados. Então, uma regra de 3 básica, né? Se em 3 dias foi esse 0,00 tantos por cento, quanto tempo é 100%? Eu dava lá muitos dias, que transformado em anos dava 144 anos. Não estou brincando. Aí eu falei, não, nem pensar, eu vou fazer o negócio aqui, uma coisa decente. Né? A gente vai ficar usando essas caixinhas, não, vou fazer um processamento aqui adequado. Aí eu gastei 3 dias, 2 a 3 dias, não foi tanto tempo. E a gente conseguiu que o processamento de toda a base de dados fosse feito em 5 dias, rodando 5 dias direto. 144 anos para 5 dias foi um ganho considerável. Porque a gente não ficou preso às caixinhas. Assim, seria inviável, é claro, fazer em 144 anos. Seria praticamente impossível. Mas ficou viável com 5 dias. Deu um erro, a gente teve que executar outra vez, a luz acabou, a gente teve que. Demorou aí uns 12 dias para a gente acabar de fazer o processamento, mas essencialmente a gente apertava play e ficava guardando, né? A máquina fazia o trabalho grosso. Tava assim, roda, e ficava lá rodando, 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 só que ao invés de demorar 1 minuto, 5 ou 10, como a maioria dos processamentos leva, demorou 5 dias. Beleza. Isso é um exemplo só, tá? Eu cheguei a fazer a caixinha, ela tá até aqui já pronta, mas eu vou criá-la do zero, tá? Vou criar a caixinha do zero. Cadê? Deixei ela pronta até porque eu vou compartilhar com vocês, tá? Já ela pronta, para que vocês possam pegar o código, olhar com calma, né? Aí eu já deixei ela pronta aqui, funcionando e tal, enfim, quando eu passar gravação, a Toolbox também vai junto. Mas eu vou fazer do zero. Deixa eu remover aqui. Bem, como eu disse, eu já fiz alguns exemplos nos vídeos dos webinars anteriores. Então eu trouxe um exemplo diferente aqui. A gente vai utilizar, inclusive, recursos diferentes dos vídeos anteriores. Tá? Em alguns dos vídeos anteriores, eu mostrei o basicão do Python. Eu gastei mais tempo ensinando a base do Python, fundamental. Em outros, eu criei caixas de ferramenta, como é que eu vou fazer hoje aqui. Em outros, não. Eu só mostrei os potenciais da linguagem e tal, mas sem criar uma toolbox especificamente. Tem um pouco de tudo lá. Vocês podem conferir depois. Como eu disse, eu vou passar os vídeos. Tá, mas a ideia é criar uma toolbox. Qual é o exemplo que vamos desenvolver? Eu peguei os dados aqui no site da Prefeitura de São Paulo, chamado GeoSampa. Talvez alguns de vocês conheçam. Se você for no Google e botar GeoSampa, você vai achar o primeiro link. É um site com um mapa interativo, com uma série de informações sobre a cidade de São Paulo. E aí eu baixei alguns dados lá, baixei 3 grupos aqui. Saúde, já que estamos no meio de uma epidemia, achei adequado pegar um dado saúde aqui, que tem os equipamentos de saúde. Aí um dos equipamentos aqui é posto de saúde, tá vendo? Que tem bastante ponto. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá sem referência espacial, apesar de a gente saber que tem siglas. Tá sem referência associada, enfim. Problemas de shapefile.
E também peguei como exemplo os logradouros, que é um dado mais pesadinho, né? São muitas linhas. Os logradouros de São Paulo. Vou dar um zoom aqui, ó. Uma maçaroca de linha para lá e para cá. E deixa eu deixar invisível. Eu também trouxe as subprefeituras, os limites das subprefeituras. Tá? Um conjunto aí de o quê? De uns 20 polígonos? Quantos são? São 32. São 32 polígonos. Tá? Então essas são as subprefeituras da cidade de São Paulo. Tá. O exemplo é o seguinte, imagina, vamos pegar aqui os postos de saúde para a nossa explicação. Eu quero separar os postos de saúde de cada prefeitura em um arquivo diferente. Tenho 32 subprefeituras, então eu quero gerar 32 arquivos novos, shapefiles novos, onde cada arquivo vai ter os postos de saúde daquela subprefeitura. É um exemplo simples mesmo, tá? Mas é uma coisa que não tem a ferramenta pronta. Aí que está. É um exemplo simples que a gente consegue discorrer razoavelmente bem no nosso curto encontro, né? Mas é uma coisa que se fosse fazer na mão ia dar um trabalho. Você teria que selecionar. Assim, tem algumas formas de se fazer. Você pode selecionar aqui, né, a primeira subprefeitura e você corta. Você usa aqui, por exemplo, um clipe. Aí você corta, você vai extrair só os pontos daquela. Aí você vem aqui em outra e corta. Você vem aqui na outra, seleciona a outra e corta. Aí você dá um clique aqui e chama o clipe. Aí você chama o clipe, a linha se configura. Vou fazer aqui um. Então, aqui os postos. O clip feature é a subprefeitura, que ele vai pegar só o selecionado. O output eu deixar padrão mesmo. Deixa eu tornar aqui invisível. Ó. Tá vendo? Ele tirou os pontos só daquela subprefeitura que estava selecionada. Então eu poderia selecionar cada uma aqui para repetir esse processo. São 32, eu gastaria, sei lá, uns 10 minutos fazendo isso, mas imagina que fossem 1000, né? Fosse um número bem maior. Então esse esforço pode ficar alongado, né? Muito manual, né? Até mesmo impraticável se a base de dados for maior. Deixa eu tirar esse cara. Tudo bem? Eu abri aqui o terminal do Python. Antes de fazer a toolbox, eu queria mostrar alguns recursos e aí depois a gente combinar esses recursos dentro da toolbox. A gente vê os recursos isoladamente primeiro, a gente entender os fundamentos dele, para então combiná-los para criar a funcionalidade na toolbox. Esse terminal do Python a gente abre por aqui, ó. Uma coisa importante, eu estou utilizando o ArcMap, porque a maioria das pessoas ainda está utilizando o ArcMap, mas você pode fazer esse mesmo exercício no ArcGIS Pro, tá? Que seria aí o substituto do ArcMap, do ArcSym e do ArcGlobe. Vocês não sabem o que eu estou falando, sugiro fortemente que vocês deem uma olhada aí, né, o que é o ArcGIS Pro, o que ele serve, mas ele vem para substituir o ArcMap. Respondendo à pergunta até do Francisco Nascimento, se a versão do Python utilizado ainda é 2.7 ou já atualizou para a versão 3. Ele falou do 3.5, mas já está no 3.8, 7. Acho que está no 3.7, o 3.8 ainda está em beta. Acho, não lembro de cabeça. O ArcMap vai ficar na versão 2, pelo menos eu acho isso. O ArcMap vai ficar na versão 2 para sempre, até ser deixado de lado definitivamente e entrar o ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro
já é na versão 3.x. Aí depende qual é a versão do ArcGIS Pro, aí é 3.2, 3.3, 3.5 do Python, tá? Mas então, assim, o ArcGIS Pro já é no Python 3 e o ArcMap ainda é no 2, acredito que vai morrer no 2, simplesmente pelo fato que a ESO já só está mantendo suporte a essa ferramenta pelo tempo para que as pessoas migrem definitivamente para ArcGIS Pro. Mas aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas ainda massivamente estão usando o Map e vão ter que mudar em breve. Aí eu fiz um Map, mas você consegue reproduzir no ArcGIS Pro os mesmos passos sem maiores dificuldades. As interfaces são parecidas, mas não são iguais. Mas enfim, isso é outro assunto, não é assunto do nosso encontro de hoje. Inclusive, temos vídeos sobre o ArcGIS Pro lá no nosso canal no YouTube. Assim como temos vídeos do Python, também temos ArcGIS Pro. Mas vamos lá. Então, aqui eu consigo escrever as linhas de comando. Eu escrevo uma linha, aperto o Enter, aquela linha já é executada. Um exemplo bobo aqui, x igual a 10, dou um Enter. Eu criei uma variável chamada x e associei a ela o valor 10. Tá? Então aqui é x mais 2. X é igual a x mais 2. Aí, se eu só faço print x mais 2, ele vai fazer a soma 12 e vai imprimir. Se eu escrevo assim, eu estou pegando o valor atual de x, que era 10, somando 2, fica 12, e guardando no próprio x. Também posso fazer assim, gerar uma variável nova, y, e guardar o valor lá dentro. Assim a gente cria as variáveis. Até aí tudo bem. Só que quando a gente tem aqui o ArcPy, como eu disse, o módulo, né, que faz a interface com o ArcMap, eu tenho todas as ferramentas, todas aquelas toolboxes e até mais um pouco. Tem ferramenta aqui dentro que não tem na árvore da toolbox. É uma longa história, mas existe. Tá? Então você tem as ferramentas todas aqui, inclusive a Clip, por exemplo. Tá? Como é que você sabe que esse é o Clip? Então, se você vê em qualquer ferramenta, qualquer toolbox do ArcMap ou do ArcGIS Pro, ele abre aqui esse helpzinho, se você clicar aqui, né? Ele abre esse helpzinho. No ToHelp, não sei se vocês já repararam, mas tem como é que você usa essa ferramenta pelo Python. Todas as ferramentas têm, todas. Só que é uma parte que a gente costuma ignorar. Então tem aqui a explicação, a ferramenta, como é que usa, os parâmetros, exemplos, e lá no final, como é que se usa no Python. Aqui. Todas as toolboxes têm. Então, se depois do nosso encontro aqui você quiser, não quero usar clip não, eu quero usar buff, eu quero usar o conversor para KML, você dá uma olhada no help da respectiva ferramenta, você vai ver lá como é que usa. Tá? Ele traz exemplos aqui de como você usa, ele mostra aqui como é que você chama e os parâmetros também. Olha lá, o primeiro parâmetro que você passa, os parâmetros você passa entre parênteses, como se fosse uma função, até porque isso é uma função. É uma função no sentido matemático. F de xy igual a z. Né? Então é nessa mesma lógica. O x e y fica entre parênteses. Você passa os parâmetros de entrada aqui, que é o shapefile de entrada, que vai ser cortado. As feições a serem cortadas. Né? Aqui as feições utilizadas para o corte, é o segundo parâmetro. E o terceiro, onde é que ele vai salvar as feições cortadas. Tão simples quanto. Vou fazer um teste. Eu vou selecionar aqui, ó, para ele usar a seleção. Selecionar esse daqui. O software ele tem até um guiazinho, tá vendo? Eu abri o parênteses, ele listou quais são os inputs, quais são as camadas que estão adicionadas no projeto do ArcMap.
Então, eu vou cortar, por exemplo, os logradouros, tá? Pelo limite das subprefeituras, que é esse outro aqui, selecionei. A linha está grande, ele cortou para a linha de baixo, né? Eu tenho que dar aqui a saída, tá? Vou botar aqui, teste clip. Ele vai salvar como eu não botei o caminho, C dois pontos contra barra projetos, contra barra não sei o quê, como eu não botei o caminho completo, ele vai salvar no workspace que ele chama, né? O espaço de trabalho default, que é um geodatabase que fica na pasta do usuário. É o default.gdb. Enfim, isso é um aspecto da ferramenta. Dou um Enter, eu fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Ele está chamando o clipe, ele está já rodando o clipe. O dado de logrador ele é pesado, né? São muitas linhas, ele demora um pouco mais. Ele está aqui tendo quantas feições já foram processadas. Listando os logradores. Deixa eu tirar aqui os pontos, que eles não participaram, né? Os logradores todos, em roxo. E botou em verde só que estão dentro dessa subprefeitura aqui embaixo. Perfeito. Né? Ao invés de abrir janela do clipe e fazer aqui, seria a mesma coisa, né? Eu fizesse aqui, eu tenho os mesmos parâmetros aqui, fiz pelo path. Tá? Então assim eu consigo chamar qualquer toolbox que já exista. Se eu quiser criar uma toolbox que seja uma combinação de outras toolboxes, o caminho é esse. A toolbox que eu vou criar, que é fazer o que eu fiz aqui para todo mundo, para todas as subprefeituras, eu só fiz para uma. Né? Mas a ideia é fazer para todas. Então, a minha toolbox, que eu vou criar ainda, vai chamar o clipe. Ele vai usar o clipe. Uma toolbox que já está pronta, mas vai ter que fazer outras coisas também. Tudo bem? Tá. Próximo recurso para a gente ver é como é que eu consigo acessar os atributos de uma camada. Por exemplo, aqui, a camada das subprefeituras tem uma tabela de atributos. Como é que eu leio quais são os atributos, ou melhor, eu leio as linhas, inclusive a geometria. Eu consigo pegar a geometria, tá? E eu consigo ler aqui os atributos. Tudo bem? Para a gente acessar esse tópico, eu nunca mencionei nos outros vídeos, a gente vai ter que lançar a mão de cursor. Cursor é um recurso que o ArcPy traz para a gente acessar diretamente os dados, as geometrias, os atributos, inclusive podendo manipulá-los. No nosso exemplo aqui, eu só vou ler, mas eu poderia também inserir, deletar ou atualizar. Você tem cursor somente de leitura, que é o que nós vamos utilizar. Temos cursor de inserção, cursor de atualização e cursor de deleção. Tá? Temos esses 4 tipos de cursores. Dependendo da operação que você queira fazer, você usa um ou usa outro. No nosso caso, eu vou criar só um cursor de leitura. Para criar o cursor, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu chamo aqui dentro do ArcPy. Não é SADA. Tá baixando aí? Aqui, ó. Vou ter que criar o cursor. Vou dar o nome da camada. Tá? No caso, vai ser aqui as subprefeituras. E eu tenho que dar os atributos que eu quero ler. Se eu boto o asterisco, como ele está propondo aqui, ó, eu leio todos. Todos os atributos. Todos. Se eu quiser só um subconjunto dos atributos, eu tenho que botar entre colchete. Colchete expressa uma lista no Python. Lista é um conjunto de dados. Tá? Por exemplo, se eu pedir para ler as camadas, quais são as camadas que estão adicionadas no projeto corrente do ArcMap? O ArcPy vai
vai me dar uma lista com essas camadas. Lista é um conjunto de um tamanho arbitrário de dados. E aí você tem os mais diferentes usos. Tá? Então eu preciso dar uma lista que tem que ser entre colchete com o nome dos atributos. Se eu quiser ler só o nome da subprefeitura, eu boto o nome só daquele atributo. SP-nome, não sei se vocês lembram, tá? Não, que é SP-nome. Tá? Se eu quisesse ler todos os 4, é só botar asterisco ali. Mas como eu só vou querer ler 2 dos atributos, para a gente ver como é que é, o SP-nome, eu também vou ler a geometria. Como é que a gente lê a geometria? Ah, você bota aqui shape? Sim. Como está escrito lá? Não. Tem que botar shape arroba. Aí você fala, não, você está roubando. Onde você inventou isso? Então, não tem invenção. Uma lição muito importante para você programar em Python. Leia a documentação. A documentação da Esri é muito rica. Se você pegar aqui, ó, cursor de busca, deixa eu abrir uma página aqui. Vou bater um Google aqui, cursor de busca. Olha lá. Nos primeiros itens do resultado aí do Google, já mostra, já aponta para a documentação da ESO. Cuidado que tem a documentação do ArcGIS Pro. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, pro.arcgis, tá vendo? Que às vezes muda algum detalhezinho ou outro. Muitas vezes não, mas às vezes muda. Você tem a documentação do Store, que é o que a gente está usando. Você vai abrir, a documentação é muito rica. Tá? E logo de cara ele fala aqui, ó, para acessar a geometria você tem que botar shape arroba. Se você quiser acessar só a coordenada, shape xy, arroba xy. Você tem que olhar a documentação, não dá para decorar essas coisas todas. É muito detalhe. É muito detalhe. Tá? Antes de fazer o webinar, o que eu fiz? Eu criei o script não apenas para deixar pronto para vocês, mas é para me lembrar desses detalhes todos. Se você não usa isso todo dia, ou mesmo que você use, tem muito detalhe que você não lembra. Então tem esse hábito. Olhem a documentação sempre, porque lá vai ter os detalhes. Tá? Vai ter exemplo também aqui. Ele fala como é que se chama, né? Ele dá aqui os exemplos, ele dá as propriedades que você pode ler. Tá? Ah, eu quero ler a área, eu quero ler o perímetro. Ele faz também. Né? E ele tem exemplos aqui na parte de baixo como é que você usa. Tá? Tem exemplos aqui embaixo. Olhem a documentação, olhem fóruns também. Isso é importante. Tá? Olhem fóruns. Isso tudo importa. Isso tudo são fontes importantes para você consultar. Então tá aqui. Vou dar um Enter. Ele quebrou a linha, né? Porque eu estou com a fonte grande para facilitar a leitura de vocês. E acaba que fica muito grande e quebra a linha. Criei o cursor. Tá vendo? Eu criei o cursor e salvei nessa variável aqui por. Tá? Ah, eu quero ler agora. Ele faz assim, ó, para cada linha em cursor, imprime a linha. Só que eu vou imprimir o primeiro elemento. Vou dar um outro exemplo aqui depois. Ó. Só o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? O SP-nome, porque assim eu dei a ordem. Quem é o segundo elemento? É a geometria. Se eu imprimir a geometria aqui, vai ficar um treco esquisito. Né? Porque aqui é um tempo terminal texto. Por isso eu só vou imprimir um nome que está no índice 0. Vou explicar por quê. Olha lá. Então, para cada linha no cursor, imprime o primeiro, SP-nome. Essa coluna daqui, ó. Olha lá. Pirituba, Jaraquá, Freguesia Brasilândia,
né? Casa Verde, Cachoeirinha, eu estou acessando pelo Python a tabela de atributos. Vamos lá, deixa eu fazer uma explicação rápida. Explicação rápida de como funciona esse sistema de índice, para quem não conhece Python. Eu vou explicar com lista, que é da mesma maneira que opera com cursor. Tá? Eu estou trabalhando aqui com cursor de busca. Mas eu vou dar um exemplo com lista, que é mais facilzinho, mais interativo e funciona da mesma forma. Eu vou criar uma lista aqui, ó. Vou criar uma lista chamada aqui, LST. E a lista vai ter esses elementos aqui, ó. 40, 50, 60, banana e Covid. Tem uma lista de dados. Tenho números e tenho texto. O texto no Python tem que estar entre ou apóstrofo ou colchete. Desculpa. O apóstrofo ou aspas. Pode ser assim, banana entre apóstrofo, ou pode ser entre aspas também. Você escolhe. Mas entre um ou outro. Para você definir texto, tem que ser assim. Se eu faço assim, print banana, e vai buscar uma variável chamada banana. E não vai achar. Se eu faço print banana, ele entende que é para imprimir o texto banana. Então, para que ele diferencie se o que você está informando é um texto ou o nome de uma variável, se eu mando imprimir lista, imprime a lista. Se eu mando imprimir LST entre aspas, imprime string. Tá? É a forma que ele tem de diferenciar um texto de um nome de uma variável. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual é o tamanho da lista. Quantos itens a lista tem? 8. Posso fazer assim, ó, para cada item na lista, imprima item. Imprime os itens na lista. Você pode operar com a lista. Essa estrutura que a gente fez aqui é parecida com a estrutura do cursor. Vocês devem ter. Para for linha em cursor, imprima o primeiro elemento na linha. Aqui foi um pouquinho diferente, só para cada item na lista, imprima um item. O nome dessa variável aqui é livre. Se eu quisesse aqui, ó, para cada vírus em LST imprima vírus, o nome é totalmente livre. Tá? Você escolhe. Porque esse nome é que vai representar o elemento dentro desse looping. Isso aqui é estrutura de looping. A cada item na lista, faça alguma coisa. Aqui eu só estou imprimindo. O que a gente vai ter que fazer no nosso exemplo? Para cada item no cursor, roda o clipe. Ao invés de imprimir, vou ter que rodar o clipe. Né? Porque se eu tenho 32 subprefeituras, eu vou ter que rodar o clipe 32 vezes para gerar 32 outputs. Eu estou mostrando fora aqui, inclusive, por causa disso. Nós vamos utilizar na nossa toolbox. Que esse for serve assim, para cada item do conjunto, faça alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Você que sabe, você que diz. Esse alguma coisa que eu estou fazendo aqui nesse primeiro exemplo é mais simples, é um print. O alguma coisa que eu vou ter que fazer na nossa toolbox é um clipe. A gente já viu como a gente chama uma vez. A questão é botar esse clipe dentro do for, né? Para rodar para cada geometria que a gente tem. Tá. Mas então eu tenho aqui a lista, né, com os elementos aqui. E se eu quiser um elemento específico, imprima o primeiro elemento. Aí, aqui entra uma coisa computacionística. O primeiro elemento é índice zero. A justificativa disso é computacionística. É a maneira que se indexa o conteúdo em memória, enfim, é uma longa história. Não vou entrar no mérito. Então, o primeiro elemento da lista é o zero. O segundo elemento é o 1 e assim sucessivamente. Tá? Se eu quiser o quinto elemento, eu tenho que imprimir
o índice 4, é o quinto elemento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um detalhezinho computacionesco. Por isso que eu fiz aqui, ó, imprimir row 0. É o primeiro valor que eu tinha na linha. Eu tenho dois valores na linha, porque eu botei dois atributos para ser lido pelo cursor. Esses dois. Então eu pedi o primeiro. O primeiro é o SP, nome. E o segundo é a geometria. Tudo bem? Faz sentido? Sim ou não? Ok. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou começar a escrever o código da Toolbox. Pela ordem que eu tenho que fazer as coisas no ArcMap, é mais interessante que primeiro eu escreva o código da Toolbox e depois eu crie a Toolbox aqui. Eu vou escrever o código fora, depois eu vou criar a Toolbox aqui, incorporando aquele código. E para criar o código, eu vou abrir uma ferramenta também com o próprio Python, que é o IDLE. IDLE. Estou abrindo aqui, ele já não estava aberto. Abri, tá? Quando você instala o Python, a maioria dos instaladores do Python vem com esse IDLE, principalmente se for para Windows. O Windows sempre vem. Não me lembro de algum instalador do Python que não venha com o IDLE. Ele parece com o nosso terminal dentro do Python, né? Tá? Só que eu não quero usar o terminal, não. Eu quero escrever um arquivo à parte. Então eu venho aqui no menu suspenso File New. Ele vai abrir essa janelinha para a gente escrever o código à parte. Como bem o João observou, o João Souza, ele perguntou o seguinte: eu posso usar o Sublime? O Sublime é um editor de texto. É um tipo, vamos falar assim, bem rasteiramente, é um bloco de notas mais sofisticado. Eu uso, eu não uso tanto o Sublime, eu uso mais o Notepad++, que é primo do Sublime. Ambos são software livres, tanto o Sublime como o Notepad++. Na verdade, você pode utilizar qualquer editor de texto. Você pode usar até o bloco de notas. O bloco de notas que vem com o próprio o Windows. Tá? O código em Python, no fundo, é um arquivo texto comum. É como se fosse um TXT, um ponto .txt, mas ao invés de TXT é ponto .py. Tá? Isso permite que você utilize uma gama enorme de softwares, desde que eles escrevam. Nós chamamos tecnicamente de texto plano. São softwares que o output escreve em texto plano. O TXT é o formato mais assim conhecido, acredito eu. Mas o XML também é texto plano. O PRJ, que é uma das extensões do Shapefile, também é texto plano. HTML, códigos de sites e tal, também é texto plano. E o PY, que é a extensão oficial para você guardar um código escrito em Python, tá? Você também pode usar, desde que no final ele salve o texto plano. Você pode usar o software que você quiser, desde que no final ele salve com plain text, com uma extensão .py, tá valendo, tá? Eu trouxe esse aqui porque se você já tem o Python instalado, quando você instala o ArcGIS Desktop ou o ArcGIS Pro, ele já instala uma versão do Python
a sua máquina, então ele já vem junto. Mas você pode usar um outro editor de sua preferência, desde que no final seja um plain text. Se no final for um plain text, você salvar .py é um plain text, está valendo. Não pode ser arquivo binário. Seria a alternativa ao plain text, um arquivo binário. Não pode ser. Então eu vou escrever meu código aqui. Beleza. Bem, eu vou criar uma toolbox. A gente tem que pensar assim. Eu vou criar uma toolbox com quatro parâmetros. Um pouco parecido com o clip. As feições que vão ser cortadas, as feições que vão servir de corte, o atributo que vai servir para identificar as feições a serem cortadas separadamente e aonde ele vai salvar os dados cortados. Então, eu vou pegar, por exemplo, os logradouros, é o meu primeiro input, e vou dizer corta pelas subprefeituras. Tá, mas que atributo eu vou usar para identificar quem eu vou cortar quem? Vai ser o SP-nome. O SP-nome que é o atributo aqui, o nome da subprefeitura. Então esse é um terceiro parâmetro. É um terceiro parâmetro. E no final, a pasta onde é que ele vai gravar as coisas. São 4 parâmetros que eu vou botar. Para a gente pegar os parâmetros, assim, esses parâmetros vão ser configurados na toolbox, que aí nós ainda vamos criar, não criamos. Quando eu clicar em OK, ele vai chamar esse código que eu estou escrevendo. Essa é a lógica. Então, mas para criar a toolbox, eu tenho que ter o código pronto. Por isso que eu estou aqui. Antes de criar a toolbox, eu vim escrever o código. Mas quando a gente for rodar a toolbox, é o contrário. A gente vai configurar os parâmetros de entrada na toolbox. E quando eu clicar em OK, ele vai chamar o PY. Então, vamos lá. Primeiro aqui vai ser o input feature. Esse é o primeiro input. Para eu pegar os parâmetros que vão vir da toolbox, eu tenho que utilizar essa função aqui. Get parameter as test. E eu tenho que dizer qual é o índice do parâmetro. Como assim? Olha, eu vou ter uma toolbox com vários parâmetros de entrada. Por exemplo, aqui no clip. Eu tenho 5 parâmetros. Bem, 4, porque esse aqui conta como um só. Eu tenho esse campo aqui, eu tenho aqui, né? Mas conta como um só. Eu tenho 4. Tá? Eu tenho 4. Então esse aqui é o índice 0, que é o primeiro. Lembra? Lista começa com índice 0. O 0 aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse aqui é o quarto. Ana, ele não vai criar a toolbox automaticamente, não. Ele vai criar depois, mas primeiro eu preciso escrever o código. Então, guardem isso. O primeiro parâmetro são as feições a serem cortadas, seria, por exemplo, o logradouro. Tá? O segundo vai ser as feições que vão ter geometrias por corte. Vai ser o segundo, índice 1. Depois vai ser o campo que vai servir para cortar. Nosso exemplo vai ser o SP-nome, né? Fácil dar um Ctrl+C. E por fim, a pasta de saída. Vai ser o terceiro, né? Onde é que eu vou salvar as saídas. Então assim eu estou lendo, estou capturando o que o usuário configurou na toolbox, que ainda não existe, eu vou criar. Mas quando existir, eu estou pegando os parâmetros que o usuário configurou. Qual foi a pasta que ele botou, qual foi o arquivo que ele botou, para poder processar no meu script. Tá? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar o cursor, como a gente fez agora há pouco, né? Aqui, cursor. Como estava aqui, ó. Aqui.
Só que aqui eu dei nomes fixos. Né? Eu vou dar nomes fixos, eu vou dar variáveis. Vai ser o clip fit. E quais os atributos eu vou ler? Eu vou ler o shape, eu sempre preciso ler o shape, porque eu vou precisar da geometria para cortar, tá? Eu vou precisar da geometria para cortar. E o atributo que vai servir para diferenciar as feições. Que nesse nosso exemplo aqui, concreto, é sempre bom a gente ter assim, um exemplo concreto para fazer o depara. Esse é o SP nome. Só que essa ferramenta está sendo criada para qualquer input que você botar. É prático, é conveniente, né? A gente pensar no exemplo aqui já com dado na mão e sabendo o que vai ter no output, mas a gente está criando como variáveis e tudo mais para que ele sirva para qualquer dado depois que você queira pôr. Então pronto, assim eu vou estar criando o cursor, vou estar lendo só a geometria e o campo que me interessa. A geometria vai ser o primeiro, né? Vai ser o índice 0, e o campo que eu quero vai ser o índice 1. E eu vou fazer então aquele for, que a gente já viu, para rodar o clipe. Para facilitar, eu vou fazer assim, geometry, né? O row 0. Eu não precisava fazer isso não, mas eu acho que o código fica mais limpo, mais fácil de entender, principalmente para quem está começando aí no Python. Tá. Então eu preciso do... Porque assim, quando o que a gente precisa para chamar o clipe? O input que nós já temos aqui, né? A geometria da linha da vez, geom, né? E o caminho de saída, onde é que ele vai salvar. Veja, quem é o geom? Quem faz o papel do geom aqui? A geometria da subprefeitura. Esse cara daqui, esse cara, esse. Como eu estou dentro do for, ele vai varrer, ele vai fazer para todas as geometrias dentro daquele looping. São 32 nesse exemplo aqui. Então ele vai rodar 32 vezes, cada vez com uma das geometrias. Quem faz o papel da geometria aqui? O row 0, eu estou chamando de geom. Essa outra variável, eu coloquei ali dentro só para facilitar. Então esse vai ser a forma de corte. A forma de corte não é todas as feições, todas as geometrias, porque isso seria um clipe comum, um clipe que eu já faço por aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que a cada geometria eu vou cortar o logrador, ou os postos de saúde, ou o que for. Tudo bem? Então, como eu disse, eu preciso para o clipe do input que eu tenho, vai ser sempre esse aqui. Eu posso estar escrito aqui, arcpy.clip, análises. O primeiro parâmetro, se você não sabe os parâmetros, que é bem comum que você não saiba, olha a documentação para saber a ordem. O primeiro aqui são as feições limpadas, né? A forma de corte vai ser a geometria da vez, dentro do for, a geometria da vez. E o output, então, o output folder vai ser só a pasta. Eu até criei uma pasta aqui, ó, para servir para essa saída. Só como exemplo. Deixa eu abrir aqui. Até criei aqui, ó, uma pastinha. Eu criei uma pasta aqui para o nosso web, né, e botei aqui, ó, saída. Essa pasta aqui, esse caminho aqui, ó, que vai ser dado como o quarto parâmetro. Só que isso não é o suficiente para eu ter o nome
único de saída. Aqui é só o caminho, mas eu preciso o nome do arquivo. Faz sentido, né? Eu preciso do nome do arquivo. O nome do arquivo não é só o output folder. O output folder mais. Tá aqui, ó. O output ó, é a pasta de saída mais uma, uma barra. A gente precisa da barra, né? A gente precisa. Cadê aqui? Além do nome, a gente precisa pôr uma barra aqui, não é isso? Então, eu estou pondo a barra. Isso é um detalhezinho importante, senão vai dar erro. Ele precisa de uma barra, mas aí eu posso botar assim, ó, saída, underline, barra saída, underline e o row. O row 1 vai ser o SP nome. O SP nome, tá? E vai estar aqui no row, tá vendo? O row 1, o 0 é o shape, o 1 é o field clip, que vai ser o campo que o usuário vai configurar na toolbox. É o terceiro parâmetro. Tá? O pessoal está perguntando se aqui não seria uma barra invertida. Não. Ou se for, a gente tem que tomar um cuidado. Eu já vou explicar isso já. Só para não cortar o raciocínio aqui. É barra comum, ou se fosse invertida, a gente teria que fazer uma outra coisa antes. É uma coisa do Python isso. Eu já explico já. Então primeiro o, o primeiro nome aqui eu boto output. Output. O primeiro nome vai ser o output folder, que eu vou colocar como exemplo esse caminho, mais uma barra, mais saída, underline, e o valor que vai estar no SP nome. Tá vendo aqui, ó? Output folder, mais uma barra, saída, underline, o row 1 vai ser esse cara daqui. Na primeira linha vai ser Pirituba, Jaraguá. Tá? Rodrigo, lembre, ele começa a contar no zero. Então, o zero é o shape e o 1 é o field clip. Aqui é zero. Ó. O G1 é o zero e o 1 é o field clip. Tá? Assim como em lista, o cursor também começa a contar em zero. Então, assim, aqui você dá o índice. O iésimo índice é a posição I mais 1. Índice 5 é a posição 6. Índice 10 é a posição 11. Índice 0 é a posição 1. Isso não é alto nível, na minha opinião. Aquele papo de alto nível, não sei o quê. Python é uma das linguagens mais alto nível, mas ela não é perfeita, por essas e outras. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. O primeiro item de um conjunto é índice 0. A mesma coisa aqui, né? O primeiro campo é índice 0, o segundo é índice 1, e assim sucessivamente. Tá. Então, com isso, eu estou dando o input, que é sempre o mesmo, o geon e o output. Está quase pronto. Eu vou botar mais algumas coisinhas aqui. Existe, como a gente botar um aviso, que está no processo um pouco mais interativo. A gente bota assim, ArcPy, add message. Essa mensagem ela vai ser impressa quando a gente rodar a toolbox. Ela vai ser impressa quando a gente executar a toolbox. Vai botar ali iniciando, fim, aqui é fim,
Fim. Pronto. Fim. Terminado. Como é string, precisa estar entre aspas. E aqui a gente pode botar, ó, processando mais row1. Vai ser o nome aqui, né? Processando Penha, processando São Miguel, processando Itaim Paulista. Isso que ele vai imprimir em cada loop. Torna o processo um pouco mais interativo e você perceber como está o fluxo do processamento. Quase pronto. Eu vou configurar a toolbox, mas tem um detalhezinho que ainda falta resolver. Python abriu. Aqui, ó, já tem até um código já pronto, né? Código script library.py. Então, salvei o arquivo py, que está 90% pronto. Tem um detalhezinho que ainda falta, mas quero rodar para mostrar para vocês. E agora eu vou criar a toolbox. Abri um pouco de espaço na tela, tinha muito treco na tela. Eu vou adicionar a toolbox aqui, ó. Eu clico com o botão direito ou na área em branco aqui embaixo, ou aqui em cima, Add Toolbox. A toolbox não existe ainda, eu vou criar uma do zero aqui em cima, ó. Eu mandei adicionar, mas ela não existe ainda. Então eu vou criar no meio do processo da adição. Toolbox Webinar. Vem aqui. Ele salva esse arquivo .tbx, tá vendo? Como a toolbox foi recém-criada, ela está vazia. Adicionou aqui, tá vendo? Uma toolbox vazia, está recém-criada. Eu vou adicionar um script nela. Okay? Ele pergunta o nome, vou botar aqui script, clip, ou recorte. Recorte em massa. Vou chamar assim. Esse aqui é o nome interno. Esse é o nome que vai aparecer na árvore de box aqui. Vou botar aqui, ó, recorte massa. Aí você pode pôr uma descrição se você quiser e tal. Vamos avançar. Ele pergunta cadê o PY? Por isso que ele tinha que estar pronto antes. A gente aponta lá para o PY que a gente escreveu. Avança. Aqui ele vai perguntar quais são os parâmetros da toolbox. O primeiro aqui é feições de entrada. Depois, feições de corte. Atributo para corte. E pasta de saída. Vão ser os atributos que vão aparecer quando eu abrir a toolbox. Eu tenho que dizer, então, que tipo de entrada eles são aqui, o data type. A lista é enorme. A lista é enorme. No caso, como são feições, são features, layers. São dados vetoriais, né? Então é feature layer. A parte de dado matricial é raster. Aqui é feature layer. A feição de entrada. A feição de corte também é feature layer. O atributo para corte é field, é um campo. Né? É o campo da feição de corte. A parte de saída é um folder. É tudo com F. Né? Feature, field, folder. Tá? Bem, tem uma coisa importante que a feição de corte tem que ser polígono. Não faz sentido ser linha, né? Quando eu clico aqui, ele mostra as propriedades
tipo do parâmetro de entrada que está selecionado aqui em cima, tá? Então, essas propriedades embaixo de quem está selecionado. Eu seleciono aqui feição de corte, e aqui em filtro, a gente seleciona que eu quero filtrar só polígono, deixo só polígono marcado. Isso vai bloquear a possibilidade do usuário escolher uma feição de linha, que não faria sentido fazer clipe com linha, né? E no atributo de corte, eu posso fazer a mesma coisa aqui, obtido de feição de corte. Então, ele já vai listar os atributos do input que for fornecido aqui em feições de corte. Ele vai listar os atributos da tabela do input que o usuário fornecer aqui. Isso tudo fica automático. A gente pode mexer, e tem vários parâmetros que não dá tempo de se aprofundar. Você configura o comportamento, uma série de comportamentos de cada parâmetro na parte inferior. Como exemplo, eu fiz dois. Eu botei um filtro dizendo que só pode ser polígono, aqui questão de corte, e que atributo para corte ele vai buscar exatamente da tabela de atributo de feições de corte. Pronto. Quando a gente abre, como o usuário vai abrir, está lá. Ele já monta de acordo com os parâmetros que a gente forneceu. Quando eu configurar e clicar em OK, já vou fazer isso, ele vai chamar o PY. Ele vai rodar esse código aqui. Tudo bem? E aí, ó, o primeiro parâmetro é a feição de entrada. O segundo parâmetro, índice 1, feição de corte. O terceiro é o campo corte. O quarto é a parte de saída. Ana, sim. Para que aparecesse o texto aqui, você teria que alimentar aquele description na primeira tela da criação da toolbox. Para mexer nas configurações da toolbox depois de criada, você pode vir aqui em Properties. Então, aqui abrir. Ó, selecionar, eu quero cortar o quê? Eu quero cortar postos de saúde. Observe que aqui ele lista linha, polígono, né? Ponto. Mas aqui ele só lista polígono, porque eu botei o filtro. Quando eu seleciono o polígono, ele também alimenta os atributos já da tabela de feição de corte. Isso tudo fica automático. Vai ser o SP-nome. E a parte de saída, eu vou dar o folder. Ó. Clico aqui no folder Add. Configurei. Só tem um problema que ainda falta resolver. Eu vou rodar. A gente vê. Ó, processando Itaquera. Ih, estava selecionado. Ele fez só Itaquera. Porque ele estava selecionado aqui. Foi falha minha. Tá vendo? Ele fez só Itaquera. Se a gente pegar a tabela de saída, a parte de saída, olha lá, está só Itaquera. Ou seja, nesse exemplo, que não era o que eu queria, foi acidente, o for rodou uma vez só para a feição que estava selecionada. Então, olha lá, iniciando o processamento, né, processamento Itaquera, fim terminado. Ele só fez o looping uma vez. Ó. Iniciando o processamento, processando Itaquera, fim. É porque ele só fez um. Salvou aqui. A gente pode ver arquivo de saída. Está lá, saída Itaquera. Não era isso que eu queria, não. Acidente. Deixa eu limpar aqui. Vou dar de novo. Pós-saúde, feição de corte, estrutura, atributo de corte, SP-nome, né? Parte de saída. Eu vou limpar aquele arquivo que está lá para não dar conflito de saída. Dá ok. Agora sim. Ele dá um erro. Era esperado já. Ele começou aqui em Pirituba, Jaraguá. Né? Ele chiou aqui, ó, ele dá, o Python ele dá uma mensagem de erro, é na mensagem de erro que a gente pega a pista do problema. Ele está dizendo o seguinte, ó, o nome contém caracteres inválidos.
ele está chiando com o tracinho, com o if. Ele não aceita if. Como eu pedi para pegar o nome, para botar saída underline, o nome que está no SP nome, né? Ele está botando exatamente o que está aqui. E, inclusive, se tem underline, ou mesmo se tem, ó, apóstrofe, né? Tem apóstrofe nojento aqui, ó. Tem mais hífen aqui. Então, isso tudo vai dar erro. Porque eu não posso utilizar alguns caracteres como nome de saída de arquivo. Tudo bem? Vou ter que resolver isso. Está faltando resolver isso. Tá? Então, vou resolver. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? É usar uma funçãozinha que você pega pronta, que é para remover. E você pode fazer isso faz parte, você acha na internet. É uma funçãozinha que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, já tinha ela reservada aqui, que é uma função que é para remover esses caracteres não válidos. A função é assim, você insere um nome que pode ter algum caractere inválido, ele vai, para cada caractere no nome, ele checa se é válido. Se é válido, ele vai colocar no resultado. Se não for, ele vai pular, ele não faz nada. Então ele vai pular todos os caracteres que forem válidos. Vou fazer uma ponte aqui. Vou fazer um exemplo mais simples aqui. Se eu tenho uma string que é S, banana, eu faço para cada C em S, ele vai fazer para cada caractere da string. Tá vendo? Ele imprimiu B, depois imprimiu A, depois imprimiu N, o A, o N, o A. Então, quando eu faço um for com string, é o caso aqui, né? Eu fiz um for com string, ele faz para cada caractere. É o que está aqui, tá vendo? Para cada caractere. Aquele caractere está no conjunto dos válidos. Se tiver, o resultado recebe ele. Eu somo ele ao resultado. Senão, não faço nada. E no final eu retorno. Então, se eu fizer aqui, ó, aqui, ó, fazer a versão mais simples. Ó. Função só vogais. Só vogais. Entrada. Se, para cada C em entrada, se C em A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U, se ele pertencer, né, a esse conjunto de caracteres, né, se C pertencer a esse conjunto, imprime C. Só isso. Eu estou criando uma função e estou dando esse nome. Quando eu boto esse def, eu estou criando uma função, dizendo qual é a entrada da função, o que a função faz. E aqui eu estou chamando, ó, só vogais, banana. Agora que eu criei, eu vou chamando. Só vogais, agatanga, que é sererê, aerê. Só vogais, Covid-19. Tá? Então ele está imprimindo só as vogais. Quer dizer, para cada letra da entrada, se a letra pertence a esse conjunto, que é o conjunto das vogais em minúsculo e maiúsculo, imprime. É isso que eu estou fazendo aqui. Aqui, para cada caractere no nome, ele está no conjunto dos válidos. Se tiver, eu estou somando, eu estou colocando ele no resultado. Só isso. Eu estou retornando para quem chamou. Só para tirar esses caracteres chatinhos aqui.
Então, eu vou colocar o valor da linha como entrada da função e vai limpar os inválidos para eu compor o output certo. Vou salvar. Eu Ctrl S aqui, mas aqui save. Quando eu salvo, eu rodar a toolbox outra vez, ela já vai estar. Ele já vai chamar o script atualizado, tá? Então salvei aqui. Quando eu rodar, ele já vai usar o script atualizado. Agora ele está fazendo, olha lá, processando. Agora já não está dando mais erro no nome da saída. E conforme ele processa ali, ele está gerando a saída aqui também. Né? Acabou. Funcionou. Olha lá. Vou pegar aqui alguns. Okay? Gustavo, se é possível abrir um script de uma toolbox já existente, só se o autor da toolbox permitir. Tem como, eu não mostrei aqui, mas tem como você encapsular e criptografar, codificar o código, para que as outras pessoas não vejam e não mexam. Tá? Então, na maioria dos scripts é assim. A maioria. E aí você não pode, então, ver o código. Entendeu? Você pode encapsular e criptografar. Entendido? Esse foi um exemplo do nosso encontro aqui de 2 horas, um pouco menos de 2 horas. Queria mostrar essa potencialidade. O tempo é curto, a gente teve que um exemplo mais simplesinho. Mas as possibilidades são bem amplas, né? Dá para fazer muita coisa. Isso abre um novo horizonte a vocês, a nova possibilidade. O Pedro ele perguntou assim: é possível mandar plotar somente os pontos de acordo com a descrição? Por exemplo, pegar o centro de saúde tamanho X? Claro, Pedro, isso é possível. Seria mais uma operação a ser feita, uma espécie de filtro, né? Mas sim, você poderia fazer esse filtro com uma ferramenta adequada. Essencialmente, você selecionaria. É uma forma de você fazer selecionar. Você selecionaria somente os centros de saúde com um tamanho maior do que X, e aí quando você executasse o clipe, ele só levaria para o output quem está selecionado, entendeu? Pessoal, então, sim, Gabriel, teremos mais aulas, tá? Estamos tendo vários webinars, tivemos 2 semana passada, geralmente média 1 por semana. Vocês vão receber a agenda do webinar por e-mail, vocês fizeram o cadastro, né? Então a gente vai manter aí informado. E também vamos ter um curso. Para quem interessar posse, daqui a uns 15 dias, vai começar um curso EAD, ao vivo, nessa mesma plataforma que estamos utilizando aqui, tá? É um curso de 30 horas só de programação em Python na plataforma do ArcGIS. Para quem interessar, eu vou passar o link. Sou eu que vou dar, vai ser nessa mesma plataforma aqui. É um curso que eu ofereço já há muitos anos. E aí a gente vai ver não apenas como criar toolbox, mas como também criar barras de ferramentas. Vou passar o link aqui no chat para todo mundo.
Também mando por e-mail para vocês. Tá? Mas a quem interessar aposta, teremos esse curso aí de 30 horas à distância, encontro 2 vezes na semana, vai demorar aproximadamente um mês. Né? Começa aí na segunda metade de abril, deve ir até a segunda metade de maio. Tá? Então depois vocês podem olhar com calma, qualquer dúvida é só falar com a gente. Sim! Cadê aqui? Rodrigo Rocha, sim, teremos. Eu vou passar o vídeo para todos vocês, tá? Pelo e-mail que vocês forneceram no cadastro desse webinar. Eu tenho que baixar o vídeo, converter, subir na plataforma. Acredito que até amanhã, final do dia, eu faça. Mais tardar no sábado. Eu mando também os links dos outros webinars também. E o link desse curso e outros materiais que nós temos sobre o assunto. Tá? Obrigado pela presença de todos. Nosso horário já está um pouquinho avançado. Eu entendia ficar 1h30, 1h40. Estourei um pouquinho, mas acho que foi necessário para a gente fazer bem. Eu vou mandar também a toolbox pronta para vocês, que vocês podem olhar o código, mexer, experimentar, tricar. Né? E qualquer dúvida, seguimos à disposição. Tá? Obrigado aí, pessoal. Boa noite, boa quarentena e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.